Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando Correspondente Internacional nessa quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, para a gente falar aí os principais temas internacionais, principalmente falar do imperialismo norte-americano, que nessa semana aqui morreu Colin Powell, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, um negro a serviço da Casa Branca. Da Casa Grande e da Casa Branca, né? Queria convidar todo mundo já a curtir o nosso vídeo, a deixar o seu comentário, seu like aí, sua sugestão, suas críticas, suas dúvidas, seus elogios. Compartilhem também nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, nos grupos, nas páginas, nas mensagens pessoais aí com os seus amigos. Ajudem a espalhar o Correspondente Internacional, que tem um canal, né? Que é o canal Internacionalismo, que engloba o Correspondente Internacional, Conexão América Latina e o podcast O Mundo em Uma Hora. Vocês podem achar pesquisando aqui na barra de pesquisa do YouTube, por Internacionalismo e filtrando por canais, ou então aqui no próprio menu da Causa Operária TV, clicando em canais, vai aparecer o canal Internacionalismo. Vocês podem curtir os nossos vídeos e, logicamente, se inscrever no nosso canal. Já temos aí mais de 600 inscritos, a gente está lutando aí para conseguir 1.000 inscritos até o final do ano. O canal Internacionalismo, a gente está postando vídeo praticamente todos os dias, com reportagens, documentários, vlogs também, legendados ou mesmo dublados, imagens de manifestações pelo mundo. Muito legal, conteúdo inclusive exclusivo aí para vocês acessarem no canal Internacionalismo, canal de programas e conteúdo internacional da Causa Operária TV, sempre na luta internacionalista pela revolução socialista contra o imperialismo mundial. Queria convidar todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV. É apenas R$ 7,99 por mês, o pacote mais simples, que é o membro bronze. Vocês vão contribuir de uma maneira muito importante para a COTV se manter ao longo do mês, né? A gente não recebe dinheiro dos grandes capitalistas, não recebe dinheiro do Estado burguês, a gente é sustentado apenas pela classe trabalhadora que, como você assiste o nosso canal, gosta do nosso conteúdo e está se juntando aí nas fileiras da Revolução Socialista Mundial. Faça aqui como o Gabriel Bandeira, que se tornou membro bronze, e a Virgínia Aurora também, que acaba de se tornar membro bronze. Muito obrigado aos dois companheiros, Gabriel e Virgínia, sejam muito bem-vindos aqui à Causa Operária TV. É muito importante essa contribuição de vocês para manter a Causa Operária TV, a única TV da classe trabalhadora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com conteúdo marxista, revolucionário, anti-imperialista, exclusivo, ao vivo, análises, reportagens, documentários, entrevistas, notícias, programas de temas mais variados possíveis, movimento de mulheres, movimento negro, movimento da juventude, movimento sindical, internacional, né, análise econômica, análise política, cultura também, né? Então vocês têm aqui a Causa Operária TV e ajudem a manter esse canal especial para a classe operária. Valeu também aqui a contribuição financeira do Sou Eu, que enviou um super sticker. Muito boa tarde, Sou Eu. Bom, vamos exibir a reportagem da Telesur, em parceria com o Brasil de Fato, sobre notícias do outro lado do mundo, notícias da Ásia. Já temos aí, produção, vamos ver. A tripulação histórica de 3 pessoas que a China enviou para o espaço na semana passada já está trabalhando normalmente em sua nova estação espacial. Um passo importante para o jovem programa espacial do país, que está rapidamente se tornando um dos mais avançados do mundo. Os 3 astronautas que integram a missão Shenzhou 13 viverão e trabalharão na estação por quase 6 meses, o período mais longo para qualquer astronauta chinês até hoje. O trabalho que eles têm pela frente é continuar a construção da Estação Espacial Chinesa Tiangong, cujo nome em mandarim significa Palácio Celestial
celestial. A tripulação inclui Zhai Zhingang, Ye Guangfu e Wang Yaping, a segunda mulher astronauta chinesa e a primeira a entrar na Tiangong. Os taikonautas, como são conhecidos os membros do programa espacial chinês, planejam realizar missões de construção, instalação de braços mecânicos, provas e testes com a tecnologia da estação, experimentos científico-tecnológicos e caminhadas espaciais. A China tem um total de 11 missões planejadas para Tiangong até o final do próximo ano, incluindo pelo menos 2 lançamentos tripulados, 2 módulos de laboratório e 2 missões de carga. A China decidiu construir Tiangong depois de ser impedida pelos Estados Unidos de participar da Estação Espacial Internacional, a ISS. A estação chinesa deve operar por cerca de 15 anos, orbitando a aproximadamente 400 quilômetros da Terra. Em algum momento, poderá ser a única devido à deterioração da ISS. Por sua vez, a Coreia do Sul vai diminuir, a partir de segunda-feira, as restrições estabelecidas para combater a propagação do coronavírus devido ao avanço da vacinação e à diminuição do número de contágios. A partir de hoje, serão permitidas reuniões de grupos maiores a partir das 18 horas, desde que a maioria das pessoas esteja vacinada, e serão reabertos os espaços esportivos e culturais com capacidade limitada. As medidas são o início de um sistema que o governo chama de convivência com o vírus e respondem ao avanço da vacinação, com 62,5% da população totalmente imunizada. Enquanto isso, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, excluiu a junta militar de Myanmar da cúpula anual da comunidade marcada para 26 e 28 de outubro, devido aos avanços insuficientes na resolução do conflito no país. A junta militar de Myanmar disse estar muito decepcionada com a exclusão. A ASEAN havia consensuado com os militares de Myanmar 5 pontos para encerrar a crise e a violência desencadeadas no país desde que os militares tomaram poder em fevereiro passado. Este é o panorama hoje deste lado do mundo. Nos próximos dias, voltaremos com mais notícias sobre o continente asiático. Até logo! Continuando na Ásia, eclodiu a greve geral dos trabalhadores da Coreia do Sul ontem. Essa greve aí está atingindo milhões de trabalhadores na Coreia do Sul, né? Cerca de 500 mil de trabalhadores paralisaram as suas atividades devido à prisão do presidente da Central Sindical Sul-Coreana. O nome dele é Yang Kyeong-so. Ele foi preso após uma operação policial na sede da Central Sindical no dia 2 de setembro. E o Yang, ele é o 13º presidente consecutivo da Central Sindical a ser preso desde que ela foi posta na ilegalidade em 1997. Ele ainda está detido e os trabalhadores sul-coreanos pedem aí a sua libertação. Por isso, uma das principais reivindicações nessa greve é a libertação do Yang Kyeong-so. A Coreia do Sul, vocês já podem perceber, né? Não tem moleza com os direitos trabalhistas, é um regime ditatorial, na verdade. Todo mundo fala sobre a Coreia do Norte, né? Mas a Coreia do Sul é uma ditadura. A Coreia do Sul proíbe a principal central sindical do país há 25 anos, né? A Coreia do Sul proíbe partidos políticos, inclusive de esquerda, que defendem a reunificação com a Coreia do Norte. E a Coreia do Sul, sob a desculpa ainda da pandemia, proíbe o direito de reunião, inclusive dos trabalhadores, né? Mesmo assim, foram realizadas manifestações em 14 regiões do país. Em Seul, a polícia bloqueou grandes áreas da cidade para impedir reuniões dos trabalhadores sul-coreanos e, no entanto, eles conseguiram driblar essa proibição. Cerca de 24 mil se reuniram pedindo aí o fim da desigualdade e uma transição para uma sociedade justa. O presidente, inclusive, do Sindicato dos Metalúrgicos da Coreia do Sul participou desse comício e denunciou, né, o regime político
da Coreia do Sul, que é um regime títere dos grandes capitalistas e títere do imperialismo norte-americano. Então, fica aqui a nossa solidariedade aos trabalhadores sul-coreanos e denúncia da ditadura que existe na Coreia do Sul, que proíbe o direito de organização dos trabalhadores, inclusive proibindo Central Sindical dos Trabalhadores a serviço, né, logicamente, dos patrões e do imperialismo. Ainda em uma parte da Ásia, dessa vez no Oriente Médio, a gente vai mostrar o primeiro de uma série de vídeos, que é uma parceria entre o Correspondente Internacional e o Monitor do Oriente, que é um veículo de comunicação internacional dos povos árabes, principalmente do povo palestino, e agora, através dessa parceria, a gente vai exibir vídeos produzidos pelo Monitor do Oriente, explicando a situação do povo palestino oprimido por Israel e pelo imperialismo norte-americano. Valeu aí ao Monitor do Oriente por fornecer esse vídeo para a gente exibir aqui no Correspondente Internacional. A gente vai passar a exibir agora todo o programa, um desses vídeos produzidos pelo Monitor do Oriente sobre a situação do povo palestino. Bom, obrigado aqui ao LC29, que envia também um super sticker para a gente, valeu pela contribuição, e também ao companheiro Lino Alves, que dá uma boa tarde aqui. Boa tarde também, companheiro Lino. Bom, morreu, né, no início dessa semana aqui, o Colin Powell, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo do George Bush Filho. Ele foi vítima da Covid-19 na última segunda-feira e foi muito homenageado, né, pelo Estado norte-americano por todos os seus serviços prestados aos banqueiros dos Estados Unidos. O Colin Powell, que foi o primeiro negro, né, a servir como secretário de Estado, que é o equivalente a ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos, ele foi um negro, né, de alma branca, e um capitão do mato do imperialismo, um escravo, né, do imperialismo norte-americano. Ele já desde jovem, né, ele, um militar, serviu
no Vietnã do Sul. Ele que foi conselheiro militar, inclusive, um dos primeiros conselheiros militares enviados pelo governo dos Estados Unidos ao Vietnã do Sul em 1962. O governo do Vietnã do Sul era um governo fantoche dos Estados Unidos, um governo de tipo fascista, que esmagava a guerrilha comunista do Vietcong naquele país, né, torturando, executando, etc. Era uma ditadura militar, o Vietnã do Sul. Colin Powell foi enviado ali para ajudar essa ditadura militar a esmagar o povo vietnamita. Logo em seguida, né, 2 anos depois, houve o incidente do Golfo de Tonkin, que serviu de pretexto, né? Foi um acidente forjado pelos Estados Unidos para poderem entrar de vez aí em uma guerra contra o povo do Vietnã. E o Colin Powell serviu, né, aos interesses norte-americanos como conselheiro militar já nesse primeiro banho de sangue, né, de um povo oprimido, o povo vietnamita. Inclusive, em 68, voltando do Vietnã, ele recebeu condecorações, né, pelos serviços prestados ao fascismo, né, porque o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã não tem outro nome senão fascismo. E desde então, né, ele se tornou aí um dos principais funcionários de carreira aí do Estado norte-americano, tendo se tornado conselheiro de segurança nacional em 1987, no final aí da administração do Ronald Reagan, e depois nomeado aí presidente da Junta de Chefes do Estado-Maior, que é a mais alta posição militar no Departamento de Defesa dos Estados Unidos durante o governo do George W. Bush pai, né? O capitão do mato, né, o Colin Powell, ele depois nos anos 90 continuou servindo aos interesses de guerra do imperialismo norte-americana, inclusive estabelecendo uma doutrina que se chamou doutrina Powell, né, dizendo que os Estados Unidos deveria utilizar os meios militares somente após recorrer a todos os meios diplomáticos, o que é uma grande demagogia que os Estados Unidos sempre falam, né, que agora não podemos mais recorrer aos meios diplomáticos, então vamos bombardear esses países. A Guerra do Golfo foi uma guerra em que os Estados Unidos utilizaram isso daí, bombardeando ali o Iraque, né, principalmente, sob a desculpa de que o Saddam Hussein matava criancinhas, e aí depois, né, no governo do filho do George W. Bush, o Colin Powell voltou, né, a ser um dos principais agentes do imperialismo na guerra contra o Iraque, novamente, né, indo nas Nações Unidas mentir descaradamente, né, espalhar fake news. Hoje está em voga esse termo aí, mas é um termo que é baseado num método, né, utilizado desde sempre pelo imperialismo, principalmente o norte-americano, dizendo que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e por isso deveria ser combatido. Não existiam armas de destruição em massa, os Estados Unidos inventaram isso daí para invadir o Iraque e matar 1 milhão de iraquianos nessa guerra genocida que o Colin Powell ajudou a desatar, né? Bom, para a gente falar um pouco, né, sobre o Colin Powell, a guerra do Iraque e também as intervenções imperialistas dos Estados Unidos no Oriente Médio, a gente está aqui com a nossa correspondente direto de Nova York, a Adriana Machado. Muito boa tarde, Adriana. Obrigado aqui novamente pela sua presença no nosso programa. Como que foi aí as notícias, né, a respeito da morte do Colin Powell? Boa tarde, companheiros da Casa Operária TV. Boa tarde, Vasco e Laís, na produção. Prazer estar aqui de volta. O Colin Powell, para a grande imprensa capitalista e para muitos democratas, republicanos e democratas, ele é celebrado como herói, né? É um patriota, uma pessoa um negro que
filho de imigrantes jamaicanos, nascido em Nova York, uma família simples que cresceu para liderar o imperialismo e mostrar que o imperialismo não é tão racista assim, que eles colocam o negro no poder. Mas ele é também desmascarado por todos aqueles que lutam pelo imperialismo e sabem que, como você falou, ele é um capacho, um criminoso de guerra, que devia ter sido processado e preso pelo que ele fez no Iraque e não ser celebrado como patriota, né? A gente aí uma foto dele novo no começo da carreira. A gente tem umas fotos eu peguei umas fotos do Vietnã porque eu acho que o Vietnã mostra, ele serviu o Vietnã, é o começo da história, né? E depois ele voltou para assumir um cargo que colocaram ele responsável por lidar por uma carta de um soldado que teve no Vietnã que fez alegações sobre esse massacre em My Lai, em 1968, onde os soldados americanos estupraram mulheres, mataram crianças, mataram centenas de civis, queimaram os corpos. A gente devia ter até colocado. As imagens são horríveis, devia ter avisado antes. Mas é a cara do imperialismo, é a cara do identitarismo. A palavra em inglês que é usada quando a pessoa está encobrindo as coisas é whitewashing, limpando, esbranquiçando, né? Então, o Colin Powell negro foi usado para encobrir as notícias do massacre no Vietnã, desse massacre de My Lai. Então, desde o começo, ele já serviu como negro, apesar dele, quando perguntaram para ele o que ele achava. Teve uma época que eles estavam achando que ele ia ser candidato à presidência, ele abriu o espaço para o Obama ser presidente, ele falou que ele não era tão negro assim. Perguntaram, mas como que você acha que você é tão popular sendo negro nos Estados Unidos? Ele falou, não sou tão negro assim. Foi a resposta dele. E aí em El Salvador. Em El Salvador, ele ajudou a treinar o exército do Duarte. Foram várias as ações. Panamá, a primeira missão dele aí no Panamá foi como presidente da Junta de Chefes do Estado-Maior do Bush pai, junto com o Dick Cheney, que depois foram invadir o Iraque. Eles já estavam nessa operação Justa Causa no Panamá, que matou entre 3 mil e 7 mil panamenhos pobres, negros, não só para mudar o regime do Manuel Noriega, mas depois foi divulgado, há muito tempo depois, lógico, que eles também queriam era testar um caça-bombardeiro, um avião novo, o B-1. Então, usam para... e ele foi diretamente responsável, não só para mudar o regime, mas para treinar as armas em cima do povo pobre da América Central. Teve a Guatemala também, até a gente chegar na Guerra do Golfo, né? Que a primeira Guerra do Golfo, ele também estava diretamente envolvido com o Bush pai e o Dick Cheney. E depois, na Segunda Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, que é o que ele ficou mais famoso, que ele fala que foi uma mancha na carreira dele, porque ele assumiu que ele mentiu na ONU.
para o mundo inteiro sobre o Saddam ter armas de destruição em massa. Ele falou que mentiu porque o presidente mandou e falou que aquilo foi uma manchinha na carreira exemplar dele. Mas a gente vê aí que ele correu o mundo matando pessoas pobres e pardas, né? Você queria falar alguma coisa? Não, só sobre essa invasão, né, ao Panamá. A desculpa é que o Noriega, ele era um promotor aí do narcotráfico, e aí os Estados Unidos invadiram o Panamá, assim, na maior cara dura, né? E os Estados Unidos, como você falou, assassinaram aí civis panamenhos, tudo, bombardearam o Panamá, para garantir também, né, além do que você falou, para garantir o controle, né, do canal do Panamá. O governo do Noriega era um governo reacionário, ele mesmo já tinha trabalhado para a CIA, mas isso daí não impediu, né, o imperialismo norte-americano de invadir o Panamá, e o Colin Powell foi peça-chave nisso daí, né? Foi um dos principais funcionários aí do imperialismo norte-americano e foi muito saudado aí pela imprensa imperialista. A BBC, por exemplo, né, a BBC Internacional, fez uma matéria babando o ovo do Colin Powell pelo fato de ele ter sido uma verdadeira tchutchuca do imperialismo, né? Ele foi reverenciado aí como um homem íntegro, como um equilibrado, justo, cordial e tudo mais. Ele foi, né, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2003 para acusar o Saddam Hussein de possuir armas de destruição em massa. Isso daí foi o ponto principal ali na argumentação dos Estados Unidos para convencer os seus aliados a intervirem e invadirem o Iraque, coisa que aconteceu logo em seguida. E depois disso, cinicamente, 18 meses depois, quando Saddam Hussein já havia sido capturado e tudo mais, o Colin Powell reconheceu que aquilo lá era mentira. E ficou por isso mesmo, né? Isso daí trata-se, na verdade, de um crime de guerra. Ele mentiu na cara dura, depois falou, um ano e meio depois, disse que não, era mentira mesmo. Isso daí a gente não conseguiu comprovar, provavelmente é um equívoco isso daí, e ficou por isso mesmo, né? E aí o cara não foi punido de maneira nenhuma. O Colin Powell deveria ter ido pro Tribunal de Haia como um criminoso contra a humanidade. Ele, o Bush e todos esses picaretas aí do governo dos Estados Unidos. E aí a imprensa imperialista, né, vem jogar confete para cima de um monstro como esse que foi o Colin Powell, Adriana. Só nesse episódio do Iraque, ele tem nas mãos 1 milhão de mortes, né? Sem contar todos os outros episódios que a gente falou aqui. E o Colin Powell, ele tem essa coisa que o Obama também teve. O Obama foi um presidente horrível, né? Que a gente vai ver quando a gente falar da Líbia aqui seguiu com o imperialismo, né? O Colin Powell, ele meio que abriu espaço para o Obama. Ele também fala com aquela voz doce, é um representante dos bons costumes americanos. Ele foi muito ovacionado por ter sido o presidente que seguiu as regras. Quando ele admitiu que mentiu, ele falou, eu estava só seguindo ordens. Então, agora que ele morreu, fica todo mundo, ele era um excelente soldado, porque ele seguia ordens. E ele tinha esse lado que o Obama tem, que vários americanos negros que se tornam famosos, ricos, importantes, fazem que meio que trata o americano como um negro, como preguiçoso. Aí ele subiu de carreira por ter respeitado a lei, por ter seguido as normas. Então, ele era
o ícone disso antes do Obama. E quando o Obama estava concorrendo, ele era republicano, normalmente começou no governo de vários presidentes republicanos, desde o Reagan, o Bush pai, Bush filho, mas ele apoiou o Obama contra o Trump e apoiou o Biden. Quando ele morreu, o Obama agradeceu a ele por ter desmentido aquela fake news que o Trump estava querendo falar, que o Obama era muçulmano. Então, sobrou para o Colin Powell para desmentir que não, que ele era negro, mas o nome dele é Obama, mas ele não é muçulmano. E o Obama agradeceu ele por isso. Então, ele era um personagem muito importante para mostrar o que é o identitarismo imperialista, né? Ele abriu espaço para o Obama, que foi o presidente identitário que tentou por um tempo manter a ordem do imperialismo, que agora a gente está vendo, eles estão tendo muita dificuldade de manter. O Colin Powell foi meio uma forma para o Obama. E eles tinham uma relação tanto com a Hillary também, com a Hillary Clinton. A gente viu a foto aí dele com a Hillary. E tinha essa coisa de ser um superstar, assim. A gente viu foto dele cantando hip hop, com a Barbra Streisand. Era um ícone a foto. Um ícone do imperialismo, né? A junção do Partido Democrata e do Republicano nessa função de manter a hegemonia americana a todo custo, ao custo da morte de pessoas pobres, pardas ao redor do mundo, né? Uhum. Valeu aqui ao Arthur Freitas, que dá uma boa tarde pra gente. Ele fala que tinha uma fake news que falava que o Obama era cidadão queniano. Mas, se eu não me engano, o Obama ele tem descendência queniana e eu acho que de algum país também da Ásia, se eu não me engano, da Indonésia, alguma coisa assim. Como o presidente tem que ter nascido nos Estados Unidos, o Trump fez uma campanha de que o Obama não era americano, que ele era muçulmano. Então, o Colin Powell, que é um republicano, foi a pessoa que defendeu o Obama, né? Para derrotar para poder eleger o Obama, Agora defendeu o Obama e atacou os muçulmanos, né? Qual que é o problema de ser muçulmano, né? Exatamente. Valeu aqui só deixa eu agradecer aqui o Lino. O Lino ele fala que jogaram napalm, né, no Vietnã, e a casa do Noriega no Panamá foi invadida e as forças norte-americanas encontraram vários pacotes de farinha de trigo que disseram que era cocaína. Valeu aqui a Natália Araújo também, que dá boa tarde pra gente. Pode terminar, Adriana. Não, era isso. O Obama ainda agradeceu ele contou para todo mundo que eu não era muçulmano. Qual que é o problema de ser muçulmano, né? Mas é isso. Essa operação Justa Causa no Panamá é isso mesmo, que eles entraram com tropas e acusaram o Noriega por tráfico de drogas. Uhum. Eu não sei se a gente já pode Vamos só falar antes, a gente vai falar também da Líbia, né? Porque ontem completaram-se 10 anos aí do assassinato do Muammar Gaddafi, mas antes disso, vamos mostrar uma reportagem do Brasil de Fato sobre vazamento de petróleo na costa da Califórnia, os Estados Unidos, né, que utilizaram inclusive, né, a questão do vazamento de petróleo para invadir o Iraque, para bombardear o Iraque na Guerra do Golfo, são os países mais poluidores do mundo. Vamos ver a reportagem.
Maior poluidor histórico do mundo, os Estados Unidos vêm seu vexaminoso currículo aumentar às vésperas da Conferência da ONU sobre o Clima, que este ano acontece na Escócia a partir do dia 31 de outubro. O país de Joe Biden teve de lidar com um grave vazamento de petróleo em Huntington Beach, na Califórnia. O acidente foi notificado no dia 2 de outubro e as autoridades calculam que cerca de 3.000 barris de petróleo tenham sido derramados nas águas de uma das áreas mais ricas do estado e do país. It's really bad. I mean, these spills are incredibly damaging. Immediately, the wildlife are swimming through oil. They're the birds that rely on their feathers to provide a waterproof protection. That oil basically destroys that, and so they're vulnerable to the cold, and they start to come on shore to get away from the cold. Many of them are, immediately, some of them died immediately just from the oil damage, but a lot of the health impacts for wildlife won't be felt immediately. It's felt in the weeks and months to come when the impacts are really kind of manifest in their bodies. And people couldn't go to the beach after the oil spill. They weren't able to go in the water themselves or surf or swim. The air was turned into a toxic soup. It's unsafe to breathe, and that affected people, even if they weren't at the beach, but they were further back, in their homes and the nearby towns. A empresa responsável por esse desastre ecológico é a texana Amplify Energy, que já passou por um processo de falência e foi notificada dezenas de vezes por violações ambientais. I think the laws are generally up to date. The unfortunate thing is that here in the United States, and I'm guessing in other nations as well, we are motivated by crises, and it seems like the reforms to these oil spill laws, for example, are always prompted by an oil spill disaster such as this. I think the legal infrastructure is in place, but oftentimes they need to be updated given the impacts of inflation and what have you, to make sure that the fines and penalties really are serving as a deterrent and fully compensate state and federal governments for the costs that they have in remediating and cleaning up these spills. A Califórnia chegou a banir perfurações de novas plataformas de petróleo depois de um grave vazamento em Santa Bárbara, em 1969. Mas as operações continuam em águas federais, que estão a 5 quilômetros da costa. Apesar disso, a lei determina que as camadas subjacentes do oceano são de propriedade estadual, neste caso, a Califórnia. As a result, both California State and federal officials have responsibility for monitoring oil and gas development in ocean waters off the California coast, and for cleanup responsibilities, overseeing and supervising cleanup operations when there is a spill. Apesar das estruturas legais bem desenhadas, com multas e penalidades atualizadas, os Estados Unidos falham mesmo na fiscalização. Alguns especialistas acreditam, por exemplo, que o vazamento de Huntington Beach não seria nada recente. Sounds like it may have been leaking for a while before anyone even knew, and that they just didn't know it was happening. That just speaks to, I think, the lack of regulation they have right now and enforcement over these pipelines, because the agency that regulates them doesn't itself do any underwater inspections. It just does overflights every once in a while to see if there's any sheen in the water, but it leaves the rest up to the company. Os custos da limpeza do oceano, bem como as penalidades aplicadas à empresa, ainda não foram divulgados. Queixas ambientais, criminais e civis devem ser protocoladas contra a companhia. Temos também um vídeo que foi filmado por um companheiro do PT que mora em Boston, nos Estados Unidos também, que mostra as ruas do centro de Boston. E se a gente acha que no Brasil a situação de pobreza está lamentável, nos Estados Unidos não está muito diferente. Vamos ver.
É um absurdo que nós estamos vendo aqui agora, né? Isso aqui é no centro de Boston e as pessoas morando nas ruas por não terem perdido os empregos, né? E também não tem o que pagar. São pessoas de todas as raças, né? Principalmente americanos, né? Que estão morando aqui na rua, em estado deplorável. E ainda tem gente que faz de conta que olha para essas pessoas, mas não, dizem logo que são para droga, não sei o que, mas não. E são pessoas trabalhadoras que perderam o emprego. Né? Sir, it smells like piss. Yeah. Okay. He's activists. They want to make sure you ain't caught. No cop. See what I mean? Yeah. Everybody mad. Everybody can't be mad. I can't blame them. I'll be mad too. Yeah. Uma situação deplorável. E algumas pessoas... eu estou filmando aqui para fazer denúncia, né? E peço a todos os amigos que façam essa denúncia, repassem esse vídeo para ver se as autoridades pelo menos vêm dar comida a essas pessoas, né? E agora que está entrando o inverno vem aí, essas pessoas não têm aonde se abrigar. Que absurdo! Repassem para toda a rede, né? Pela internet, YouTube, Evertinha. Yeah. Esse vídeo que vocês podem encontrar no canal Internacionalismo e compartilhar aí para todos os seus amigos, para eles verem como que é o país mais rico do mundo, né? O país mais rico do mundo com uma pobreza imensa. Isso daí é o capitalismo, né? Isso daí não é em Cuba, não é na Venezuela, não é na Coreia do Norte. Isso daí é nos Estados Unidos, em Boston, uma das cidades mais ricas e industrializadas dos Estados Unidos. Isso daí é o capitalismo, é a pobreza que gera o capitalismo no país mais rico do mundo. Você quer comentar rapidamente, Adriana, para a gente já falar sobre a questão da Líbia? Eu acho que o que chama atenção nesse vídeo é o tanto de cadeira de rodas. Outro dia eu estava vendo uma foto de um menino em Cuba que não tinha um pedaço da perna e estava colocando uma prótese e super arrumadinho, tecnologicamente desenvolvido. E a gente vê aqui nos Estados Unidos, tinha pelo menos umas 5 pessoas em cadeira de rodas ali. A pessoa que é deficiente aqui não tem tratamento nenhum, não tem acesso à saúde, não consegue trabalho e fica assim, julgado. E o que vai acontecer com esse pessoal daqui a um mês, quando começar o frio intenso em Boston, que sempre acontece todo ano, né? Uhum. É um absurdo. Bom, a gente falou do Colin Powell, né? Vamos falar um pouco sobre... Sim, vamos aproveitar e juntar aí o gancho do Colin Powell, que foi um dos principais agentes do imperialismo no bombardeio do Iraque, porque ele também esteve envolvido com a própria questão da Líbia do Muammar Gaddafi, né, Adriana? Primeiro eu queria mostrar o vídeo dele falando na ONU, não está com a tradução, mas o vídeo em que ele fala que o Saddam Hussein, ele mente conscientemente a respeito do Iraque, falando que o Saddam estava fazendo armas de destruição em massa, e depois ainda fala dos direitos humanos. Então, se a gente puder colocar aí um pedacinho, só para sentir como que é a cara do imperialista identitário mentindo. Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort to disarm as required by the international community. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction.
None of this should come as a surprise to any of us. Terrorism has been a tool used by Saddam for decades. Saddam Hussein's violations of human rights. Underlying all that I have said, underlying all the facts and the patterns of behavior that I have identified is Saddam Hussein's contempt for the will of this council, his contempt for the truth, and most damning of all, his utter contempt for human life. Então, a maior cara de pau, inventaram essa guerra com o Iraque, né? Ele já tinha se envolvido na primeira guerra do Golfo, quando o Saddam foi contra os interesses imperialistas, e então resolveram, depois do ataque de 11 de setembro, inventar essa mentira contra o Saddam e acabaram matando 1 milhão de pessoas. Mas é muito interessante que o Colin Powell estava também envolvido na primeira operação contra a Líbia. A gente vai falar da Líbia, mas a Operação Eldorado Canyon, no 15 de abril de 86, foi a primeira tentativa de assassinato do Gaddafi, o Colin Powell era o assessor do secretário de defesa do presidente Reagan. Então, ele ajudou a organizar o ataque, que foi feito a partir de bases britânicas. Os aviões bombardeiros dos Estados Unidos saíram de porta-avião da região da Inglaterra. Eles não deixaram, a França não deixou sobrevoar o território francês, porque era um ataque a um outro país pela questão do Gaddafi, né? O Gaddafi estava, na época, nos anos 80, financiando movimentos anti-imperialistas ao redor do mundo, né? Ele estava financiando o movimento na Palestina, dos guerrilheiros na Palestina. Ele estava financiando rebeldes muçulmanos filipinos, o Exército Republicano Irlandês, a Frente Polisário no Saara Oriental e até os Panteras Negras nos Estados Unidos, nos anos 70 e 80. Então, a relação entre os Estados Unidos e o Gaddafi era complicada, e o aumento de ataques terroristas, né, contra o imperialismo, terroristas mesmo, contra o imperialismo, levaram a esse ataque, a primeira tentativa de assassinato do Gaddafi, e o Colin Powell estava envolvido. Inclusive, mas o que a gente vai filha falar dele, agora... a filha do Gaddafi, a filha adotiva do Gaddafi, foi morta nesse bombardeio aí a Trípoli, né? Então, o negro humanitário aí, Colin Powell, capitão do mato do imperialismo, ajudou a assassinar uma criança na Líbia. E o Gaddafi, né, que escapou aí, embora a filha dele tenha sido assassinada, depois veio a fazer acordos, né, com os Estados Unidos a partir dos anos 90, né, já mais isolado internacionalmente, sendo que a União Soviética e os países do leste europeu haviam se arruinado, né? O Gaddafi, ele que liderou a Revolução Verde de 1969, uma revolução nacionalista que transformou a Líbia aí em uma economia estatizada, planificada, né? Nacionalizou o petróleo, distribuiu de uma maneira mais igualitária a renda do país, industrializou em uma certa medida, né, o país, e imbuído aí de uma política nacionalista e anti-imperialista, que inclusive se chamava, né, de socialismo, o Gaddafi acabou financiando grupos aí guerrilheiros e armados ao redor do mundo. Mas aí, a partir dos anos 80, ele abandonou, né, essa política para tentar um acordo com o imperialismo, que acabou sendo totalmente maléfico à própria Líbia, que deixou, né, qualquer aspiração aí de um programa nuclear para sua defesa, transformando o país em um alvo fácil
para o imperialismo, com Gaddafi acreditando que o imperialismo agora era um aliado seu, né? E que finalmente levou à invasão da OTAN e das tropas nos Estados Unidos em 2011 contra a Líbia. Em 69, eles aboliram a monarquia, né, e a antiga a Constituição, e fizeram a República Árabe da Líbia, que o lema era liberdade, socialismo e unidade. E aí, como você falou, eles direcionaram fundos para educação, para saúde, moradia. E aí, com o passar do tempo, com o financiamento, né, dos movimentos anti-imperialistas, eles sofreram muitas sanções dos Estados Unidos, né? E aí, em 2003, ele aceitou a responsabilidade de um bombardeio que teve no avião da Pan Am, na Escócia. Era um avião que estava saindo da Alemanha, passando pela Inglaterra e indo para Nova York. Teve um bombardeio logo antes do Natal, em 88, que foram 259 pessoas que morreram. E aí a ONU começou a fazer uma pressão muito grande, depois do 11 de setembro, de novo, né, que eles queriam o desarmamento nuclear. O Gaddafi, ele tinha a conversa de que ele poderia fazer armamentos nucleares, então eles fizeram esse requisito que, para levantar as sanções, ele tinha que aceitar a responsabilidade do bombardeio e fazer o desarmamento nuclear. Então, depois de 2001, depois do ataque de 11 de setembro, ele falou que abriria o país para inspeções, mas que não adiantou muito, né? Que depois, em 2011, a Hillary Clinton ela foi lá em março de 2011 e começou a Primavera Árabe logo depois, né? Tem um vídeo muito impressionante também imagens gráficas aí das consequências do imperialismo pelo mundo, de quando o Gaddafi foi preso, e a Hillary Clinton comemorando. Os aliados da OTAN, as três identitárias, né, as mulheres do imperialismo, a Hillary Clinton, Samantha Power e Susan Rice, incitaram Obama num telefonema à noite, falando que tinha que entrar em ação na Líbia. E aí foi a decisão de atacar pela OTAN, que terminou desestabilizando não só todo o norte da África, mas também a Europa, né? Porque deu início piorou, né, a crise de imigração na Europa. Então, a gente vê aí o imperialismo desestabilizando o mundo para tentar se manter no poder. Vamos ver o vídeo da captura do Gaddafi e a reação da Hillary Clinton. Tomorrow. Wow. Unconfirmed. Unconfirmed. Yeah. Thanks for this. Unconfirmed. No. What up? Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. So, I mean, that is the land of unconfirmed reports. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Ver a alegria, né? Não é à toa que a Hillary Clinton anda na rua e as pessoas gritam
criminosa de guerra. A alegria da pessoa com a morte do Gaddafi na África. O Gaddafi, ele tinha 69 anos e vocês viram imagens fortes aí, inclusive, né? O Muammar Gaddafi, ele era um líder nacionalista. Em 2011 houve, né, protestos na Líbia que foram incentivados, né, pela Primavera Árabe, que derrubou ditaduras fantoches dos Estados Unidos. Na Líbia não era uma ditadura fantoche dos Estados Unidos, mas o povo, em certa medida, estava também já de saco cheio da burocracia que havia entrado em acordo com os Estados Unidos e com o imperialismo, né? No entanto, continuou sendo um governo nacionalista. Por isso que quando o povo que estava revoltado contra o Gaddafi viu que os Estados Unidos estavam ali planejando um golpe contra a população, se uniu, né, ao governo do Gaddafi para lutar contra esse golpe que vinha em formato de mercenários pagos, né, pela OTAN, pelos Estados Unidos. Não conseguindo que esses mercenários derrubassem o governo, a OTAN, ela bombardeou, né, iniciou o bombardeio da Líbia. Assim, uma força desproporcional. A Rússia e a China não fizeram absolutamente nada, né, lavaram as mãos aí com o bombardeio da Líbia. O Gaddafi teve que fugir para Sirte e ali foi capturado, né, pelos mercenários, foi torturado, ele foi sodomizado ainda vivo e finalmente foi executado aí com um tiro na cabeça, um triste fim aí, né, de alguém que no final da vida acreditou na conciliação com o imperialismo. E a Hillary Clinton, vocês tirem as suas próprias conclusões, né, dessa cena asquerosa dela rindo e comemorando, né, o assassinato aí de um presidente, de um líder de um país oprimido e a invasão e destruição de um país oprimido. Hoje a Líbia é terra de ninguém. A Líbia tinha o maior IDH da África, o IDH da Líbia era maior do que o IDH do Brasil e hoje a Líbia é um país destruído, com pessoas literalmente escravizadas, sendo vendidas aí, como no século XVIII, né? Graças a Hillary Clinton, essa líder feminista, né? Das mulheres norte-americanas e mundiais defensora dos direitos humanos. Obrigado ao Arnaldo Ricardo, que dá uma boa tarde aqui pra gente, Carlos A. Também, e obrigado aqui ao Bruno ES. O Lino lembra, né, que a Líbia tinha a maior IDH da África. Bom, Adriana, queria me despedir de você aí, se você quiser fazer um comentário final. Queria só lembrar que no canal Internacionalismo tem o Mundo em Uma Hora sobre a Líbia, que é muito interessante, que o pessoal devia escutar. Quem quiser saber também um pouco mais as consequências da desestabilização da Líbia na África, a gente tem os blogs do Youssef, que sempre falam sobre isso, e para o pessoal continuar acompanhando e até a semana que vem. Valeu, Adriana. Se inscrevam, né, no canal Internacionalismo, digitem aí na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrem por canais, ou então aqui na Causa Operária TV vocês podem entrar no menu canais ali e encontrar o canal Internacionalismo. Inscrevam-se e ativem o sininho para receber os nossos vídeos diariamente. Bom, obrigado a todo mundo que comentou aqui com a gente, que curtiu o vídeo, que assistiu, que compartilhou. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, continuar compartilhando o nosso vídeo aí, se você gostou do nosso programa de hoje. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um correspondente internacional às 4 da tarde. Tchau, pessoal. Até mais.